Se vocês, eu vou compartilhar o som e se vocês acharem que está muito alto ou que vocês não estão ouvindo, vocês me avisem, tá bom? Então, mantendo os olhos fechados, um estado de silêncio. Inspirando bem profundo e soltando o ar para que nessa noite a gente possa se conectar com o melhor de nós, com o maior ainda. Se enxertaste no teu coração a rosa do amor, tua vida não foi inútil. Quer tenhas buscado ouvir a voz de Alá, quer tenhas, sorridente, empunhado a taça do prazer. Todos sabem que meus lábios nunca murmuraram uma oração. Jamais procurei dissimular os meus pecados. Ignoro se existem realmente uma justiça e uma misericórdia. Mas se existem, delas não me desespero, pois sempre fui um homem sincero. Senta-te e bebe. Gozarás de uma felicidade que Mahmud nunca conheceu. Escuta as melodias que exalam as harpas dos amantes. São os verdadeiros salmos de Davi. Não mergulhes no passado, nem no futuro. Que o teu pensamento não ultrapasse o momento presente. Eis o segredo da paz. Quando cambaleares sob o peso da dor, quando seus olhos já não tiverem mais lágrimas, pensa nos campos verdejantes depois da chuva. Quando o esplendor da luz te exasperar, quando desejares que uma noite eterna desça sobre o mundo, pensa no despertar de uma criança. O amor que não devasta não é amor. Na terra multicolorida caminha alguém que não é muçulmano nem infiel, nem rico nem pobre. Não reverencia Alá nem as leis, não crê nas verdades, nunca afirma nada. Sobre as terras matizadas, quem é esse homem triste e bravinho? A sombra de uma árvore, uma jarra de um vinho tinto e os teus olhos. Nenhum sultão é mais feliz que eu. Nenhum mendigo é mais triste. O amor que não devasta não é amor. Inspirando bem profundo, soltando o ar bem devagar. Om Purva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dimmahi Dhiyo Yona Prachodayat
Om Purnamadam Purnamidam Purnasya Purnamudachyate Purnasya Purnamavaya Purnameva Avashishyante. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, meus amores. Vamos embora. Vou colocar meu fone de ouvido para ficar mais fácil de gravar e de vocês me ouvirem. Imaginava que ler esse livro com vocês ia me trazer muitos processos espirituais. Mas eu anotei uma canalização aqui, eu não vou ler ela inteira, mas uma frase que agora eu estava lendo e eu achei bonita. Depois eu posso tentar reescrever isso na íntegra, que é: ele desce sobre nós e ela sobe através de nós. Essa força da consciência, do grande amor de Yeshua, porque na hora que eu ouvi o poema e eu tinha lembrado, eu queria dar algum poema que eu pudesse silenciar com vocês, e ele fala a rosa do amor. A rosa do amor é a manifestação da consciência de Maria Magdala. Então ele desce sobre nós e ela sobe através de nós. E trazer esse livro, e falei no último domingo, e eu sei o quanto é difícil trazer uma leitura em que toda visão é voltada para o Oriente, porque não é do nosso universo, é mais fácil ser tocado por Yeshua, porque é da nossa tradição. Mas olhar para as mulheres que são santas é olhar também para aquilo que santifica o nosso ser, para aquilo que eleva o nosso ser. E enquanto eu pedi para vocês, puxa, me vê uns minutos, porque estou sentindo que eu preciso ficar mais tempo quieta ainda antes de entrar. E antes de começar a ler, algumas coisas chegam e eu acho que faz importante para o nosso grupo, porque essa semana alguém postou algo importante lá dizendo: nossa, para mim tá difícil esse momento, né? E é difícil hoje parar para estudar num território onde a todo momento tiram a gente desse lugar. Assim como sentar e silenciar, olhar um pôr do sol, ouvir os pássaros, é difícil hoje, porque a natureza do inconsciente coletivo, eu quero que vocês escutem isso com muito cuidado no que eu vou dizer, porque eu fiquei pensando muito se eu ia trazer isso aqui. Encaixei as partes do capítulo que eu queria trazer, mas é importante dizer, hoje nós estamos aqui, nós somos em 9 mulheres, isso é muito importante. São 9 mulheres parando a tua noite, e muitas vezes vocês estão cansadas, e muitas vezes cheio de questões, mas vocês estão parando, não é para me ouvir, vocês estão parando para se ouvir. Isso é o mais importante. E esse nosso caminho, ele tem me dado muitos processos espirituais, e eu tenho ficado bem emocionada toda vez que eu falo, cara, toda vez que eu abro aqui, eu fico com vontade de chorar, né? Tipo, me
não é um choro de tristeza, é uma graça divina que me encosta. E a gente está vivendo um momento planetário que esse lugar de tirar a gente do conhecimento. O conhecimento está difícil de ser acessado. Então, queimando novamente, eu tenho falado isso para vocês há algum tempo e hoje eu percebo que está ficando mais forte, né? Eu fiz uma mentoria hoje e o rapaz me traz uma coisa importante que era: nossa, eu quero estar nesse meu trabalho. Escuta o que eu vou falar agora, tá? Escuta isso. Eu quero estar no meu trabalho e eu quero fazer a diferença. Eu quero proporcionar nesse ambiente um lugar de alegria. Eu quero mentorar boas pessoas. Eu quero, sabe, deixar esse lugar leve. E eu tô ouvindo. E tenho certeza que aquilo foi do mais fundo do coração daquele ser. E aí eu começo a dizer assim: você sabe qual é o conceito de Maia? Eu quero que vocês tragam isso para vocês, tá bom? Não traga isso para ele, traga para vocês. Tô pedindo respeito ao campo dele. Você sabe o conceito de Maia? Ele diz não. Vou te contar uma história. Uma mulher estava caminhando na estrada e de repente ela viu uma cobra e ela tem pavor de cobra. E ela disse: agora eu não posso mais caminhar. Eu não dou conta mais de caminhar. Eu não posso atravessar essa cobra. E eu vou ter que parar aqui. Eu não dou conta de passar por isso. E ela ficou parada, olhando. E ela via que aquela cobra, o tempo passava e aquela cobra encarava ela e não se mexia. Até que passou dias e ela percebeu que aquilo não era uma cobra. Era uma corda. Às vezes a gente acha que está vendo uma verdade quando é uma mentira, é uma ilusão. E eu trago isso para ele. Ele diz: por que você, depois de tudo que eu falei isso, por que você está trazendo isso para mim? Eu preciso dizer que eu adoro esse cara. Ele é muito inteligente. Ele diz: por que você está trazendo isso para mim? Porque como para mim você diz que quer por que você está dizendo isso para mim? Eu disse: como você quer fazer com que esse ambiente do seu trabalho se torne saudável? Que você pode trazer harmonia nesse lugar? Se a empresa na qual você trabalha espera que todo mundo fique doente para eles começarem a enriquecer. Como assim? Luciana, não pensei nisso nunca. Sim, você está olhando que o que você faz é uma coisa incrível. Você ajuda as pessoas a vender o medicamento porque elas estão doentes. Mas para você vender esse medicamento nessa empresa, você precisa que as pessoas se adoeçam. Será que isso é um bom lugar para prosperar? Essa consciência a gente precisa ter. E a gente só tem essa consciência das coisas que nos rodeiam e habitam a nossa vida quando a gente senta para estudar, quando a gente cria um ato de estudar. Hoje a humanidade, ela fala de uma coisa que já está começando a acontecer e que a gente vai estar vivo para ver. Não pensa que vai ser muito distante. Nós vamos estar vivos. Que é a implementação de chip para educação. Óculos, para traduzir para você.
Percebe? Aonde que vai a educação? Que é a base da vida pensante, da sabedoria de um indivíduo. Eu vou capturar você. E ele real estava genuinamente achando que ele queria mudar como sistema. As empresas que maiores faturam dinheiro sobre nós são as empresas farmacêuticas. Tenho falado muito do esquecimento. Hoje a gente vê todo mundo dizendo, nossa, qual é o telefone do fulano? Esqueci. Não vamos longe. Antigamente, os taxistas, quando não tinham GPS, sabiam transitar em todos os lugares, nome de rua. Hoje, quando você pergunta para alguém, eles não sabem. Peraí, deixa eu dar uma olhada. O que a gente anda esquecendo? Que a gente precisa retomar. Cientificamente comprovado que nós estamos perdendo massa cinzenta do cérebro. E esse corpo caloso, que é o corpo que sustenta, é a capa que conecta o cérebro, esse corpo caloso. Há um filósofo que diz a vida é feita de um corpo caloso. Esse corpo que nos conecta, essa vida que nos conecta não está dando nutrição para a sustentação daquilo que é importante, que é o saber e a sabedoria. Ninguém mais questiona nada. Você vê? E quando você está num lugar espiritualista e você questiona muito o que eles dizem, aqui não é o teu lugar, você está questionando demais. Porque eu quero dominar a massa. Quando eu não questiono, eu não penso, não me torno consciente, eu aumento as energias coordenadas de raiva. A guerra, meus amores, que você acha que você está esperando, ela já está acontecendo. Dentro dos lares de muitos de nós. Com brigas, com discórdias, com falas distorcidas. Porque enquanto a sociedade e os grandes poderosos criam polêmicas para criar guerras, deixamos de vibrar pela paz. E quando a gente está numa situação da vida em que a vida nos coloca em lugares de desafios, corremos. Porque aquilo que às vezes parece desafio, na verdade está tirando a gente de uma enroscada maior. Imagina se você com 80 anos vê os seus netos, filhos de amigos com chip. Aos 7 anos de idade você precisa educar, você precisa aprender a ler. E aí eu ponho um chip e você aprende a ler. Do jeito que eu ando vendo, os pais vão adorar. Não vão ter mais obrigação de pagar. Olha que delícia. É mais barato que a escola. Dá menos trabalho, não preciso sentar. Quando fizer 8, troca o chip. Esse é um movimento muito importante que a gente precisa encarar e ser dito, mesmo nesse espaço devocional no qual a gente decide fazer. Porque eu acho que aí nos dá força para a gente continuar sentando junto, sabe? E a pergunta que essa minha canalização de hoje é: qual é as nossas escolhas? Quais as nossas escolhas? Que escolha você está fazendo? Essa desconexão, porque esse livro, assim como todas as nossas outras leituras, mas esse livro vem num momento planetário que
faz com que a gente se conecte mais com aquilo que é mais sublime e sagrado. E agora eu vou dizer uma coisa bem impactante. Todas essas desconexões, essa falta do sentir, do elaborar, do transformar, desculpa, não adormeça aí na tua casa não. Escuta o que eu tô falando. Não foge dessas palavras. Todas essas desconexões vai gerar muito mais indivíduos, um crescimento alarmante de psicopatia. Muito mais. E aí, é óbvio que as mães, os pais não querem mais os filhos na escola. Não sei o que pode acontecer com meu filho, com tantas crianças desequilibradas. Os homens buscando mulheres como objeto e mulheres buscando os homens como servidor sexual e material. Nós deixamos de utilizar a Kundalini na criatividade, no amor. O que se vende hoje? O que mais você olha no Instagram? A Kundalini como um desperto sexual. Mas não a Kundalini como um despertar da criatividade e do amor de Deus. Portanto, dizendo tudo isso, para falar uma coisa. Aproveite as nossas aulas. Sabe? Porque é uma coisa preciosa. E não é o que eu trago, percebe? Vou repetir de novo. Mas o estado no qual a gente consegue junto chegar. E que faz você ver as coisas de um outro lugar. Eu nunca, em toda a minha profissão de educadora, professora, psicóloga, terapeuta, eu nunca presenciei tanta deformidade do ser humano como eu ando presenciando. Essa semana, eu disse, acho que eu não dou conta mais. É muita coisa difícil. É muita coisa difícil. E aí eu vejo que o universo conspira pra gente conseguir seguir. É muita gente doente. E eu não falo, antigamente eu cuidava da espiritualidade, alguém terminou um casamento, eu achava que era a coisa mais difícil, pegar alguém que terminou uma relação. Ai, que coisa mais fácil é isso. Agora, quando você pega um casal que um homem bate na mulher, que a mulher é espancada pelo homem, o homem aparece na sua tela. Como é que você trata disso? Como é que você olha para isso? É muita energia de distorção. E a gente precisa estar bem, sabe, bem com a gente, para que a gente se torne um ser humano e não um ser robotizado, que é o que eles desejam que nos tornemos. Um ser robotizado no qual a gente se torna um joguete na mão dos poderosos. E aí, olha que coisa linda, né? Como aceitar as coisas que não podemos mudar. E na página 76, porque já tô aí, lá em cima, ela está contando no final, a escritora da página 75, estamos na rodovia nacional, um ônibus escolar doado a quase 60 km por hora e essa velocidade parece temerária quando passamos aos trancos pela cratera que estão por trás de toda a estrada. Ela está contando que uma criança está morta na via. E por que eu trago esse texto? Porque foi a partir dele
que lendo eu recordei que eu precisava falar dessa parte e comecei a escrever. Porque a gente vai viver um momento que a gente vai ter que aceitar coisas doloridas. E ao mesmo tempo que eu não consigo tirar aquela criança da minha cabeça, a Nanda Mai diz: ele está morto. Ela diz com tranquilidade: esse é o seu karma. Temos de aceitar. Por que a gente não aceita as coisas que nos acontecem de forma pacífica? Porque a gente cria embate, briga interiormente, sabe? Se estapeia com o outro. Por que a gente não aceita que às vezes esse é o processo kármico daquilo? Que é isso que precisava acontecer. Samantha, eu também não sei o que vai ser desse coletivo. A única coisa que eu sei é que a gente vai continuar aqui, orando e mudando a consciência. Porque quando lá fora alguém puxar o contrário, a gente vai fazer força para lembrar daquilo que somos. Aí eu vou descer. Ainda tô na página 76. Shirimá já havia se hospedado no Trilinga, Swami Ashram. Mas por que eu trago esse trecho? Porque é um trecho onde ela recorda a devoção dela com ela mesma. Uma santa feliz em descer logo para o Ganges e a gente precisa de lugares que nutrem a gente. A gente precisa parar de gastar tempo, pensamento, energia e dinheiro com coisas que passam, meus amores. Não dá mais. Como eu vou trazer coisas que ficam, que se desdobram em mim, em minha plenitude? Esse é um chamado para nós. E aí, ela está indo num templo Shirimá, descendo os degraus largos do Panchakanga Gati, o local exato onde o sábio poeta muçulmano Kabir induziu pela astúcia o guru hindu Ramananda. Vocês conhecem Kabir? Toda vez que lê um nome diferente, eu falei isso no domingo, anota. Anota para você ir pegar alguma coisa. Isso é estudo. Mas tem uma coisa de Kabir que eu amo. Interpretado, é um poema que depois eu achei interpretado pelo Roberto Crema. Vamos ver. Quero que vocês escutem comigo. Eu não resisti em passar isso por 1 minuto e 30. Escutem isso. Veja se vocês vão escutar, né? Mas acho que sim.
coisa mais digníssima, né? Estreita é a porta e longo é o caminho. E desapegar no silêncio, porque quando eu me afasto do pensamento, eu me desapego da ilusão. E o mundo de Sansara tá aí. A gente faz parte, não tem como sair dessa matrix. Mas tem como me afastar desse lugar e me aproximar mais da porta estreita e do caminho longo. Na página 77, meus amores, ela se atira no Ganges e ela fica convocando: esse mergulha para Parvati. Eu quero trazer a simbologia de que a gente precisa mergulhar em nós mesmos, mergulhar na nossa santidade, mergulhar no nosso amor, na nossa paciência. E tem um trecho dessa página 77 que eles vão visitar um templo e um rapazinho começa a remar com muita gente. E eu vou trazer a frase da escritora. Fico me sentindo muito mal em ver o pobre rapaz lutando tanto para remar esse barco superlotado, nessa distância tão grande. E tudo por 40 rúpias, que dá mais ou menos $1. Até que observo que 20 minutos depois, ele não deixou cair uma única gota de suor, nem ao menos está ofegante. Eu quero trazer esse trecho como uma forma interpretativa. Muitas vezes, quando a gente vai para a Índia, a gente olha alguém fazendo algo que você diz assim: cara, essa pessoa só está me cobrando isso. E ela faz sorrindo. Porque há um propósito por trás daquilo. Porque o território nos convida a fazer as coisas com amor, não pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência dos nossos atos, que precisamos dele para a materialidade, mas ele não é o fundamental à vida. Então eu achei isso simbólico, porque eu também já fiquei nesse lugar de: uau, ele está fazendo tudo isso e eu vou ter que pagar só isso. Mas ele não está preocupado. É a nossa mente, às vezes, capitalista, enraizada no dinheiro, que dá valor a coisas que não são verdadeiras. Página 78. Ela está contando que eles chegaram num templo e não conseguiram entrar no templo porque quem faz yoga comigo, fez formação de yoga, sabe que eu sempre conto as histórias dos brahmanes, né? Que são homens, sacerdotes muito castradores, enfim. Não vou entrar nisso, senão a gente vai longo para a história filosófica. Mas elas chegam lá, Anandamai, com seus discípulos, e eles gritam: aqui vocês não vão entrar. Aqui vocês não vão entrar. Aqui só pode entrar hindus e, consequentemente, ele está dizendo que mulher não pode entrar, mesmo ela sendo indiana. Então, Shirima, ela é tomado, sempre muito silenciosa, mas ela é tomada de uma coisa. E diz: a mãe nunca proferiu uma maldição. Hoje eu vou proferir uma maldição. Os brahmanes serão destruídos e a mãe será oficializada nesse templo. Na Índia, maldições não são vistas como é vistas no nosso território. Uma pessoa que é religiosa, devotada, seriamente, que devota a sua vida e faz uma maldição, na crença deles, ela é agraciada por Deus. Ela não é vista como pecadora, como dizem os católicos. E naquele momento que outros escutam, começa a ter uma discussão ali, porque quando uma mulher diz alguma coisa muito forte na Índia, todos param para ouvir. E aí me lembrei
que a gente estava na última vez no ônibus, saindo do Taj Mahal, e os homens começaram a brigar fora do nosso ônibus, querendo bater no nosso motorista, porque ele não podia ter parado ali. Tava entendendo que era isso. E a briga não acabava, e todos nós no ônibus esperando para ver quem ia apanhar. Foi me dando um negócio que eu falei assim, gente, ninguém vai apartar essa briga? Não, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Como uma boa Luciana, eu desci com meu filho no colo, e em português mesmo. Chega! Pode parar com essa bagunça agora! Todos esses indianos, devia ter uns mais de 10 indianos, pararam e cada um foi pro seu lugar. Cada um foi pro seu lugar. Aí eu subi, todo mundo assim olhando pra mim. Era o que nós queríamos fazer, você foi lá e fez. Mas eu disse pro Sorov, que é o meu amigo, Sorov, conta pra eles que quando uma mulher fala muito brava, os homens ficam em silêncio. Aí ele deu risada. De quê, sim? Tipo, sim, às vezes é importante ser firme em momentos de decisão na nossa vida. Não é porque a gente é dotado da espiritualidade, de consciência, que a gente não tem que ser firme em certas coisas, cortar certas coisas. Porque não é porque a gente é amorosa, devota, que a gente tem que permitir que as pessoas usem a gente, abusem da gente. Eu brinco que eu abro a torneira e às vezes eu tô vendo que tá roubando a minha água, eu fico bem quietinha. Mas de vez em quando eu vou dizer, pode parar agora. É importante que vocês entendam isso, porque do mesmo jeito que eu entendo que essa nossa jornada espiritual vai elevar vocês, vocês vão ter que também ter pulso para dizer não. Mas não é sair do centro da sua espiritualidade, é dizer não no centro dela, tá bem? Acho que eu falei demais, né? Acho que era isso. Falei demais, ó, 47 minutos. Vou dar uma pausa na gravação para ouvir vocês. Mãos à frente do peito, os olhos fechados. Que sejamos nutridas e protegidas. Que trabalhemos com vigor, com paz, com saúde. Que só haja luz entre nós, dentro e fora, e por todos os lados. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos da graça divina. E que cada passo seja em direção à porta aberta, que nenhum homem pode fechar. No meu coração, no seu coração, mora a devoção mais sublime, o amor mais profundo, que jamais pode tirar um filho do caminho da verdade. Que assim seja. Assim é, namastê, Aum. Ótima noite para todos vocês. Um beijo grande. Muito obrigada por vocês permitirem executar o meu Dharma, viu? Eu me emociono e fico feliz de poder fazer isso. Um beijo grande.